Paula BNK, Doc Comparato mais perfil da obra da criação ao roteiro. Neste seminário, apresentei a trajetória de Doc Comparato pela televisão brasileira, desde sua formação acadêmica até as passagens pelas emissoras Rede Globo, SBT e TV Record. Abordei a importância desse roteirista para a cultura nacional e para quem tem interesse em atuar profissionalmente na área, pois em seu livro, Da Criação ao Roteiro, ele nos dá o passo a passo do processo de criação de um roteiro para uma produção audiovisual. Na minha apresentação sobre o livro de Doc Comparato, Da Criação ao Roteiro, eu explico o capítulo 2º, Primeiros Apontamentos, citando as diferenças entre cinema e televisão. No final, informo o significado de 6 palavras que fazem parte do glossário do livro. São elas argumento, claquete, guerra do papel, macroestrutura, microestrutura e moviola. Olá, sou Fernanda Rodrigues. O trabalho apresentado abordou sobre o 3º capítulo do livro Da Criação ao Roteiro, do autor Doc Comparato, A Ideia. Segundo Doc Comparato, em seu livro são apresentadas as definições da ideia, o ponto de vista do escritor e como o roteirista deve trabalhar para as encontrar. Por fim, demonstrando as ideias que são de ouro. A minha apresentação resumiu-se no capítulo de Doc Comparato, quando o autor apresenta o tema o conflito. Todo ser humano se depara com conflitos, e com os personagens não seria diferente. As histórias são construídas através das emoções dos seus personagens e caracterizam o conflito em homem versus homem, como são retratados em guerras, homem versus forças não humanas ou forças da natureza, como as catástrofes naturais, e homem versus ele próprio, como é representado o personagem em conflito interno, ou seja, possui problemas psicológicos e consigo mesmo. Como exemplo, apresentei 2 trechos de filmes e um trecho de uma série, sendo, para caracterizar homem versus homem, apresentei o trecho do filme Guerra ao Terror. Para representar o conflito homem versus forças não humanas ou forças da natureza, apresentei o trecho do filme Titanic. E para representar o conflito homem versus ele próprio, apresentei o trecho da série Malu Mulher. Referente ao projeto que nos foi apresentado pela professora especialista Maria Auxiliadora Mendes do Nascimento, apresento aqui o capítulo 5 do livro de Doc Comparato, Da Criação ao Roteiro, chamado A Personagem. Neste capítulo, o autor identifica como é a elaboração de uma personagem, como suas características, conflitos, pensamentos, ações, linguagens, condição social e entre outros fatores que são necessários para que esse eixo de ligação sintonize mensagem-espectador. Eu sou Luciano Maciel e vou falar sobre ação dramática do livro Criação ao Roteiro, de Doc Comparato, que nada mais é a maneira que iremos contar a história, ou seja, o conflito básico vivido por aqueles seres chamados personagens. Na oportunidade, apresentei dois trailers de 2 filmes, A Prova de Fogo e O Caso 39. Um dos primeiros passos para criar um bom roteiro é determinar o tempo dramático. É o que cita Doc Comparato. É esse o elemento que dará ritmo para a história em um determinado lapso de tempo. Terá o papel de transmitir um ideal. O tempo dramático se divide em cenas, e essas cenas são responsáveis por transmitir o clímax ao público. No trabalho sobre o livro de Doc Comparato, Da Criação ao Roteiro, falei sobre o capítulo 8º,
que retrata todas as etapas seguidas pelo roteirista, produtor e diretor durante a produção da obra. Citei como exemplo um trecho do telefilme Dama das Camélias, de Doc Comparato, exibido na TV Globo. Na apresentação do capítulo 8º de Doc Comparato, foi fundamentado as formas e formatos do roteiro final, com exemplos de efeitos e partes da novela Malu Mulher e da minissérie Lampião e Maria Bonita, que também foi uma de suas criações. Carlos Henrique, capítulo 9, Outros roteiros. Para uma boa produção é necessário um bom roteiro, mas essa área, segundo o Doc Comparato, é muito mais abrangente do que se imagina. Não é só de roteiros dramáticos que vivem as produtoras, televisões e filmes, pois existem as adaptações propriamente ditas, que são usadas de livros para filmes ou peças de teatro, e outros roteiros citados no livro são os infantis, shows e musicais, programas educativos, publicidade e o clipe, documentários, fotonovela, comics e rádio, humor e esportes. Eu e o colega de classe Carlos Henrique abordamos o 9º capítulo do livro, Outros Roteiros. No texto, explicamos as possibilidades de adaptação de roteiro para a linguagem audiovisual e outras modalidades de roteiro, tais como espetáculos infantis, programas educativos, humorísticos, esportivos e musicais, shows, filmes publicitários, clipes, documentários, histórias em quadrinhos e rádio. Em cada uma delas, apresentamos suas especificidades e o que é necessário para sua produção. No capítulo 10º, Doc Comparato descreve as reflexões sobre a profissão de roteirista. Quando o autor explora o momento da criação de um roteiro, expondo seus pensamentos e momentos de sua vida como roteirista. Enfatizo que o item Reflexões foi o que mais me chamou a atenção. E como exemplo, foi apresentado o vídeo O Roteirista e um trecho do documentário de Doc Comparato. Na minha apresentação, também defendi o 10º capítulo, onde Doc Comparato fala do mercado de trabalho, contratos e direitos do autor. Ele retrata o que o roteirista faz e pode fazer, e ainda explica todos os trâmites de contratação e porcentagens de remuneração. Também são exibidas as dificuldades de ingresso no campo de trabalho e a desvalorização do profissional. Na minha apresentação, observei que a remuneração do roteirista, em geral, fica aquém do esperado do mercado de trabalho no Brasil. Foi exibido um trecho do vídeo O Roteirista e um trecho do documentário de Doc Comparato. Eu sempre escrevo aqui à mão. Eu acho que a minha relação com a palavra tem que ser uma coisa assim, quase carnal. Quer dizer, eu tenho que sentir que eu estou mudando, mudo, mexo e tal. Depois, passa no computador. Ou passa na máquina, ou passa no carbono, ou passa o que você quiser. Mas a primeira relação tem que ser eu, papel, lápis. Mas até infantil. Mas eu acho que é, na verdade, uma coisa de... Não tem uma explicação para isso, mas eu acho que é carnal mesmo, que é uma coisa concreta. Eu preciso estar com a palavra aqui. É impossível ter outro meio para mim. Não imagino. Não imagino. Esse negócio, você mudou de medicina para palavra e tal, como é que foi que você mudou? Você desde garoto escreveu, é uma das coisas mais incríveis, eu me sinto assim, um Einstein em pessoa. Eu quase repeti o ano várias vezes em português, nunca escrevi nada na minha vida, entendeu? Absolutamente, não tive nem a vontade, morria de medo de escrever.
Agora, lia muito, lia ia ao cinema e adorava teatro, brincava de teatrinho e tal, e lia muito, lia compulsivamente. Chegou uma época de uns 15, 16, adolescência, então foi uma coisa de leitura compulsiva. Mas nunca eu sentei para escrever, eu tinha sabe, uma coisa... Não tinha fé, quer dizer, eu não senti vontade de escrever, na verdade. Aconteceu em Londres, quando eu fui bolsista para Londres, e que eu tive, então, em Londres, que fazer a tese e tal, em Londres sozinho, eu comecei a mandar longas cartas, naquele tempo não tinha fax, não tinha e-mail, nada disso. Mandava longas cartas para os amigos. E as respostas eram sempre muito poucas, nulas, zero. As pessoas não me mandavam resposta. Então eu comecei a escrever para mim. Foi uma forma de eu me satisfazer a minha própria solidão. Porque você está num país estranho, com 20 e poucos anos, fazendo uma tese, com aqueles ingleses todos te perseguindo o tempo todo, entendeu? Você fica louco. Então eu comecei a escrever para referenciar para mim. Então, não fui eu que fui atrás da palavra, foi a palavra que foi me buscar na minha solidão, entendeu? E isso foi curioso. Eu só comecei a escrever aos 20, quase aos 30 anos. Antes eu não escrevia, quer dizer, eu escrevia muito pouco, somente cartas. Eu faço isso muito da minha janela. Eu olho para a cidade, eu olho para os prédios, e procuro buscar alguma coisa. O que você pode imaginar em cada janela dessa, o que se passa ali, as pessoas que frequentam, os personagens, aonde pode estar meu personagem? Tinha uma época que eu tinha binóculo, ficava olhando para casa dos vizinhos, né, tentando descobrir o que aquelas pessoas viviam, né, sentiam, viviam, criando histórias. A tua cabeça é uma câmera muito mais rica e muito mais poderosa do que qualquer aparato tecnológico. O cara tem que fechar a boca, abrir o olho e o ouvido. Portanto, observar, mas observar afetivamente, ter posição diante da observação. Porque não adianta você observar um fenômeno muito esquisito e não saber o que fazer com ele. É transformar o cotidiano numa aventura, e é possível. É só você se ligar, né? Conceituando sobre a vida, prestando atenção nos outros, prestando atenção no que acontece, né? Tentando sentir, sobretudo, né? Sentir mais do que pensar, e expressar o que você sente com aquilo. Às vezes a gente está sentado num restaurante, está ouvindo a conversa do vizinho, está anotando coisa. Tem uma perversão também disso que a gente faz, de roubar, nós somos ladrões. Assim. Às vezes eu tenho a sensação que me sopraram no ouvido uma ideia, que entrou dentro de mim sem eu saber. A ideia é o exercício da memória. A imaginação do escritor. Que é a vida é um filme sem roteiro. Talvez o roteiro não seja o ponto de partida de um filme, muitas vezes. Nossa realidade, muito pior. A principal coisa para um roteiro, para mim, meu ponto de vista, é quando você escolhe o eixo de observação. Sabe que é uma coisa boa? Tem que gostar de contar história. Você começa a olhar para dentro, eu olho para fora.